Meu nome é Helena Spence, tenho 35 anos e sou oncologista. Trabalho em um hospital renomado da cidade, onde sou responsável por tratamentos e cirurgias complexas relacionadas a cânceres raros e tumores cerebrais. Desde pequena, sempre soube que a medicina seria minha vida, embora meu caminho tenha sido bem diferente do que eu imaginava quando comecei. Cresci em uma família de classe média. Meus pais sempre foram muito presentes, e com eles aprendi a importância da dedicação ao trabalho e a busca pelo conhecimento. Quando entrei na faculdade não foi fácil, mas consegui uma bolsa para estudar, e com o tempo, me tornei uma das médicas mais respeitadas na minha área. Naquela noite, tudo parecia normal. Estava em casa passando o tempo que conseguia entre um plantão e outro, quando meu celular tocou. Era uma ligação urgente do hospital. Uma criança recém-nascida havia chegado em estado crítico e precisava de uma cirurgia imediata. De imediato, vesti minha roupa de trabalho e fui para o hospital, com a mente totalmente focada em salvar a vida daquela criança. Eu sabia que seria uma longa noite, mas estava preparada para o que viesse, como sempre estive. O hospital estava mais agitado que o normal, e logo fui informada de que o bebê havia nascido com um tumor cerebral congênito. A situação era crítica, e por mais que eu estivesse acostumada a lidar com a complexidade de casos como aquele, a responsabilidade era imensa. Em minha mente, nada mais importava além do pequeno ser humano que estava ali, à minha frente, com sua vida nas mãos. Eu era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Quando me aproximei da sala de cirurgia, algo estranho aconteceu. Eu vi uma figura familiar, que eu jamais esperaria ver ali. Meu marido, Cedric Vaughn. Ele estava parado em silêncio do lado de fora da sala de cirurgia, com um semblante tenso. Ele deveria estar em Londres, onde estava se dedicando a um programa de 2 anos de estudos acadêmicos. Eu sabia disso, ele me tinha falado há algumas semanas, e eu confiava que ele estava ali para se aprimorar na sua área, longe de casa. No entanto, ao vê-lo ali, parado, sua expressão congelada, fiquei sem saber o que pensar. Por um instante, ele parecia que ia dizer algo, mas a sua boca estava selada. Apesar do choque de vê-lo ali, não tive tempo de questioná-lo. Havia uma vida para salvar, e nada mais importava naquele momento. A operação foi iniciada, e eu fui completamente consumida pelo trabalho. O bebê precisava de mim. Durante a cirurgia, a equipe médica comentou sobre a jovem mãe do bebê, mencionando a sua idade, apenas 22 anos, recém-saída da faculdade, e como ela tinha tido a criança antes de se casar. Ouvi risos abafados e olhares furtivos, mas continuei a concentrar-me na minha tarefa. Minha mente não podia se distrair, mas em algum lugar no fundo, algo me incomodava. A atmosfera no hospital estava tensa, mas eu estava ali para fazer o que sabia de melhor: salvar vidas. Quando terminei a cirurgia, a tensão que se espalhava no hospital me alcançou de uma maneira inesperada. Eu estava exausta, com os nervos à flor da pele, e quando saí da sala de cirurgia, encontrando Cedric novamente, ele estava ali, esperando ao lado da jovem mãe, Stelle. Eu sabia, naquele momento, que algo estava errado. Ele não havia dito nada a mim, e tudo o que ele fez foi olhar para mim com uma expressão vazia e distante, como se eu fosse uma estranha. Eu estava exausta, mas minha mente ainda funcionava a todo vapor. Eu sabia que a situação com o bebê não estava resolvida por completo. Embora o risco imediato tivesse passado, as complicações eram inevitáveis. Quando Cedric me perguntou com uma voz trêmula como o bebê estava, eu fui tomada por um frio interior. Ele se importava mais com Stelle e a criança do que comigo, que havia dado tudo de mim para salvar aquele bebê. Nesse momento, vi a verdadeira face da traição. Ele não se preocupava comigo. Não se importava com minha luta, com meu trabalho incansável. Ele estava ali, com ela. E em minha mente, a palavra traição ecoava sem cessar. Você pode preparar-se para as complicações a longo prazo, eu disse, em um tom frio, sem emoção. Eu não tinha mais forças para lidar com aquela situação emocional. Stelle, gritando de maneira histérica, acusou-me de ter prejudicado o bebê de propósito. Ela dizia que eu estava me vingando do fato de ela ter tido um filho com Cedric, e que de alguma forma eu havia manipulado a cirurgia para machucá-lo. Isso foi demais para mim. Em um impulso, acertei um tapa em Cedric e, em seguida, agredi Stelle. A raiva e a dor explodiram em mim de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Era um momento sem volta. Eu sabia que tudo tinha mudado. Desde aquele momento, minha vida, meu casamento e minha carreira estavam em uma rota de colisão. Eu não sabia como isso terminaria, mas algo dentro de mim dizia que, de alguma forma, eu iria dar a volta por cima. Eu não sabia como nem porquê, mas eu sabia que aquilo tudo, aquela dor, a traição e a humilhação, seriam o meu ponto de partida. Nunca me esquecerei da sensação ao sair daquela sala de cirurgia.
Eu havia feito o impossível. Agido com a frieza e precisão que apenas anos de medicina e noites mal dormidas poderiam proporcionar. Salvar aquela vida, mesmo com sequelas graves, havia sido meu único foco. Mas ao pisar no corredor e ver Cedric segurando a mão de Estelle como se ela fosse a mulher da vida dele, algo dentro de mim se partiu. Ele sequer olhou para mim com gratidão. Nenhum gesto, nenhuma palavra. Apenas lançou um olhar acusador, dizendo em voz baixa, mas firme: "Você não deveria ter operado. Foi antiético." Aquelas palavras caíram como lâminas afiadas no pouco de sanidade emocional que me restava. Antiética? Eu? Após salvar o filho da amante dele, com o risco da minha própria licença médica? Com o coração em frangalhos, me vi agindo por impulso. Sem pensar, empurrei Estelle, que caiu sentada no chão branco e frio do hospital. Cedric tentou me conter, e foi aí que lhe dei um tapa no rosto. O som ecoou como uma bofetada em tudo que tínhamos construído juntos. Enfermeiros apareceram para apartar, e eu chorei, mas não eram lágrimas comuns. Era a dor de uma mulher traída, ferida no seu âmago mais profundo. A partir daquele momento, tudo virou caos. Os boatos correram pelos corredores do hospital como fogo em capim seco. Uma médica sênior, respeitada, envolvida em uma cena de agressão no centro cirúrgico. As pessoas me olhavam com pena, outras com julgamento. Mas o pior julgamento vinha de mim mesma. Em casa, o silêncio era ainda mais cruel. Cedric não voltou naquela noite. Dormi com o cheiro do hospital ainda na pele, o som do monitor cardíaco do bebê ecoando na mente, e a imagem da traição queimando no meu peito. Quando ele finalmente apareceu no dia seguinte, não houve pedidos de desculpa. Houve apenas mais frieza. "Você precisa de ajuda, Helena. Isso que você fez, você perdeu o controle." "Ajuda?" Ele dizia isso como se não fosse ele o estopim de toda essa tragédia. E eu, que sempre fui tão racional, me vi consumida por uma raiva incontrolável. Comecei a vasculhar as coisas dele, e foi assim que descobri as mensagens, fotos, áudios, jantares secretos, encontros em plantões, caronas que iam muito além do profissional. Estelle e Cedric estavam juntos há meses. E pior, ela estava grávida novamente. Essa segunda gravidez foi a gota d'água. Senti que algo precisava mudar, ou eu acabaria adoecendo de verdade. Passei a evitar Cedric no hospital. Solicitava mudanças de plantão, me afastava das cirurgias em que ele estava envolvido. Mas o hospital era pequeno demais para tanta tensão. Colegas começaram a notar minha mudança. Perdi peso, dormia pouco, comecei a apresentar lapsos de memória, esquecia protocolos e fui chamada à coordenação. Eles me sugeriram uma licença. Mas como eu podia aceitar isso, se justamente o que me restava era meu trabalho? Enquanto isso, Estelle andava pelos corredores com a barriga crescendo, como se fosse a legítima esposa, a verdadeira dona da história. Cedric a acompanhava nas consultas, às vezes segurando sua mão com um carinho que eu já não via há tempos. Foi nesse período que comecei a me questionar quem eu era, além de médica e esposa traída. Voltei para a casa dos meus pais por um tempo. Lá, entre a cozinha da minha mãe e os conselhos do meu pai, sempre calado, mas presente, tentei reencontrar a mulher que fui antes de Cedric. Me matriculei em um curso de meditação, retomei antigos projetos de pesquisa, comecei terapia. Mas cada avanço parecia ser sabotado pela lembrança dele. Cedric não me procurava, e isso de forma estranha doía ainda mais. Ele simplesmente seguiu com a vida ao lado de Estelle, como se eu fosse apenas um erro do passado. O pior veio em uma manhã qualquer, quando uma amiga me enviou uma foto. Era o chá de bebê da Estelle, e lá estava ele, ao lado dela, sorrindo, com a mão sobre a barriga dela. Um gesto que já tinha sido meu. Um momento que já foi meu. Aquilo me destruiu. Naquela noite, escrevi uma carta. Não era para ele. Era para mim. Um manifesto de libertação. Escrevi tudo o que senti desde o dia em que descobri a traição. Cada dor, cada humilhação, cada segundo de silêncio gritante. E no final da carta, escrevi: "Você não é mais a sombra de ninguém. Você sobreviveu." No dia seguinte, tomei a primeira decisão concreta em meses. Pedi transferência para outro hospital, em outro estado. Seria o recomeço. Ainda doía, claro. Mas pela primeira vez, era uma dor com propósito. O conflito entre nós, entre quem eu era e quem me tornei, entre a médica e a mulher traída, ainda não havia se encerrado. Mas eu sentia que estava escrevendo o fim dessa história com as próprias mãos. As semanas que se seguiram ao escândalo foram intensas. Helena passou a ser vista com desconfiança por parte da equipe do hospital. Não pela sua competência, que era inquestionável, mas pelo clima de fofocas que se instaurou. Agressão física em ambiente médico, ainda que motivada por dor emocional, não era algo facilmente ignorado. O conselho ético foi acionado
e abriu uma sindicância para investigar o caso. Embora Cedric não tenha prestado queixa formal, ele alimentava boatos nos bastidores, sempre se posicionando como vítima, enquanto Stelle aproveitava a situação para reforçar sua imagem de mulher frágil e injustiçada. Helena, por sua vez, se recusava a ser derrubada por esse teatro. Com o apoio de sua advogada e melhor amiga, Clarissa, ela começou a reunir provas contra Cedric, extratos bancários, mensagens comprometedoras, gravações de discussões que revelavam suas tentativas de controle e manipulação. Ela fez uma devassa nas finanças do casal, descobrindo transferências suspeitas feitas por Cedric para uma conta no nome de Stelle, utilizando inclusive recursos da clínica onde Helena era sócia majoritária. Aquilo acendeu um novo alerta. Além da traição afetiva, ela agora tinha em mãos indícios de desvio de dinheiro. Com documentos em mãos, Helena entrou com uma ação judicial exigindo o afastamento de Cedric da administração da clínica. Paralelamente, iniciou um processo de dissolução de bens, exigindo que tudo fosse revisto com base no regime de comunhão parcial, já que o patrimônio mais valioso fora construído por ela antes do casamento. A briga ganhou contornos públicos quando a imprensa sensacionalista soube do escândalo. Cirurgiã renomada enfrenta ex-marido infiel por fortuna milionária. Estampava manchetes. Embora odiasse a exposição, Helena sabia que cada linha publicada jogava luz sobre sua versão, enquanto Cedric se via acuado. Enquanto tudo isso acontecia, ela tentava seguir com a vida profissional. Atendia pacientes, realizava cirurgias complexas e continuava a salvar vidas. Mas emocionalmente, estava exausta. Dormia pouco, comia mal e precisava manter uma fachada de força o tempo todo. As mensagens de apoio que recebia de pacientes antigos e de colegas próximos eram seu combustível, lembrando-a de quem ela era antes do caos. Cedric, sentindo-se cada vez mais encurralado, tentou uma reaproximação. Marcou encontros casuais com amigos em comum, tentando passar a imagem de que Helena estava emocionalmente instável e que ele era apenas um pai tentando proteger sua nova família. Ele chegou a insinuar que Helena precisava de tratamento psiquiátrico, espalhando a ideia de que sua reação fora desproporcional e que sua agressividade vinha de um suposto distúrbio emocional. Essa tática sórdida teve efeito entre alguns conhecidos, mas também gerou indignação em muitos que conheciam o verdadeiro caráter de Helena. A situação atingiu um novo patamar quando a mãe de Cedric, Vera, entrou com um pedido de interdição parcial contra Helena, alegando comportamento hostil e risco à integridade dos netos. O processo foi indeferido de imediato, por absoluta falta de fundamento, mas serviu para deixar claro que a guerra seria longa e suja. Aquilo afetou profundamente Helena, mas também a fez despertar para uma nova estratégia: agir não mais na defensiva, mas no ataque. Ela contratou um perito financeiro para investigar os bens ocultos de Cedric. Contratou também uma consultoria de imagem para reconstruir sua reputação pública e reorganizou sua equipe na clínica para afastar qualquer colaborador que ainda estivesse alinhado com o ex-marido. Começou a publicar discretamente artigos médicos e a participar de congressos internacionais, mantendo sua autoridade e presença profissional em destaque. Mas as tensões não eram apenas judiciais. Em um dia comum de plantão, Helena teve que realizar uma cirurgia de emergência em um recém-nascido. E quem apareceu como acompanhante? Stelle. Ela estava lá, com outra criança nos braços, em nome de uma paciente amiga. O encontro foi silencioso, mas o olhar entre elas foi suficiente para reacender as feridas. Helena manteve a compostura, mas aquela presença inesperada reavivou toda a dor. Ela saiu da sala com os olhos marejados, mas determinada a não permitir mais que essas aparições a fragilizassem. Em casa, Helena começou a reorganizar sua vida emocional. Passou a frequentar terapia, retomou os treinos de corrida e começou a escrever um diário, onde pela primeira vez em meses expressava tudo o que sentia sem filtros. A dor da traição ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte surgindo. Uma vontade intensa de recomeçar, reconstruir e vencer. Não para provar algo a Cedric, mas por si mesma. A batalha judicial seguia em curso, e a cada audiência, Helena demonstrava mais preparo, mais provas e mais serenidade. Ela já não era a mulher ferida do começo, agora era uma guerreira que conhecia bem o terreno que pisava. E se Cedric achava que ela recuaria diante da pressão, ele não fazia ideia da força que nasce de uma alma devastada, mas determinada a se reerguer com dignidade. Eu sabia que aquele dia chegaria. O tribunal estava cheio, mais do que eu esperava. Amigos, conhecidos, até colegas de profissão de Cedric estavam presentes, talvez atraídos pela curiosidade de testemunhar um escândalo que, até então,
era apenas sussurrado nos bastidores. Eu estava vestida com sobriedade, com o cabelo preso e a alma em estado de guerra. Não uma guerra raivosa, mas uma guerra por justiça. E não era apenas uma luta contra Cedric. Era uma luta por mim mesma, pela minha dignidade, pela verdade. Quando a audiência começou, tudo parecia seguir um roteiro formal. Cedric, ao meu lado, sustentava uma expressão serena, ou melhor, treinada. Stelle não teve coragem de aparecer no início, mas seria chamada depois. Meus olhos encontraram os dele brevemente, frio, vazio, como se a dor que ele me causara fosse só um detalhe irrelevante. O juiz nos convidou a apresentar nossas alegações iniciais. Meu advogado, sempre firme, começou a delinear o que seria, nos minutos seguintes, uma verdadeira demolição da farsa montada por Cedric. Apontamos, ponto por ponto, cada mentira, cada omissão, cada traição. A primeira bomba caiu quando apresentamos os registros das viagens. Cedric alegava estar em compromissos profissionais na Inglaterra. Inclusive jurou, meses atrás, estar em uma conferência em Oxford. Mas, na verdade, ele estava hospedado em um resort no litoral norte com Stelle. As fotos do check-in, o extrato do cartão de crédito, e-mails trocados, tudo cuidadosamente impresso e carimbado. O juiz observava em silêncio e a audiência começou a murmurar. Mas o auge ainda estava por vir. Com voz firme, meu advogado apresentou o laudo de paternidade. O exame era inquestionável. Cedric era o pai do filho de Stelle. E mais, a criança havia sido registrada por ela como pai desconhecido, numa tentativa de não levantar suspeitas até que o divórcio se concretizasse e Cedric pudesse assumir tudo com dignidade, como escrevera em uma das mensagens interceptadas. Naquele momento, a máscara de Cedric começou a rachar. Ele tentou interromper, alegar que não sabia de nada, que fora enganado por Stelle, mas já era tarde demais. A verdade era pesada demais para ser disfarçada. Chamei Stelle para depor. Ela, inicialmente confiante, tentou bancar a vítima, dizendo que jamais quis causar um rompimento, que só queria amar em paz. Mas o juiz, ao ver as mensagens trocadas entre ela e Cedric, com planos de como esconder a gestação, de como me afastar legalmente do patrimônio, perdeu a paciência. As provas médicas também estavam ali. Documentos falsos apresentados por Stelle para conseguir licença e manter-se próxima de Cedric enquanto ele mentia para mim. O golpe final foi quando mostramos que Cedric tentou transferir valores de uma conta conjunta para um fundo internacional, tentando burlar o regime de comunhão de bens. Ele estava pronto para me deixar sem nada. Mas eu me antecipei. Busquei ajuda, investiguei, coletei cada detalhe, cada fio solto da mentira. A sentença foi lida em voz alta. Tendo em vista as provas apresentadas, o tribunal concede à parte autora o direito de posse sobre os bens comuns, incluindo os imóveis e ativos financeiros. A parte requerida é considerada culpada por adultério, tentativa de ocultação patrimonial e má-fé processual. O juiz bateu o martelo. Um som seco, curto, mas que ressoou como um trovão na minha alma. Cedric desabou. Não fisicamente, mas por dentro. Eu vi. O homem vaidoso, controlador, arrogante, foi desmontado ali, diante de todos. Sua mãe, que até então o defendia, deixou a sala sem olhar para trás. Amigos dele se dispersaram em silêncio. Stelle, constrangida, tentou sair discretamente, mas foi abordada por uma repórter local que já havia captado parte da audiência. Não sei o que ela disse, e honestamente, não me importava. Eu permaneci ali por alguns minutos, firme, respirando fundo, vitoriosa. Mas não por ter vencido Cedric, e sim por ter mantido minha verdade viva, por não ter permitido que a dor me tornasse menor, que a mágoa me transformasse em alguém amargo. Naquela sala, eu fui Helena, inteira, digna, forte. Quando saí do tribunal, o sol parecia mais dourado. Meus passos eram leves. Não por felicidade, mas por alívio. Um alívio que vem quando você enfrenta seus fantasmas e os derrota à luz do dia, diante de todos. E nesse dia, Cedric perdeu tudo. O respeito dos colegas, a confiança da mãe, a parceira cúmplice e, principalmente, a única mulher que de fato acreditou nele por amor verdadeiro. Eu, por outro lado, ganhei tudo o que precisava. Minha paz. Depois do tumultuado julgamento que marcou o fim de uma longa batalha, Helena finalmente experimentou o silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio tenso de uma sala de espera, ou o silêncio sufocante de um casamento que se desfazia, mas o silêncio da paz. O barulho da tensão havia cessado.
Cedric, antes imponente, agora era apenas um homem perdido, cercado pelas próprias mentiras e derrotado por sua ganância e vaidade. Após a sentença favorável, Helena deixou o tribunal com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, não precisava mais olhar para trás. O processo havia sido desgastante, sim, mas também libertador. Ela não era mais apenas a mulher traída ou a médica injustiçada. Era, agora, uma mulher que reconquistava sua história com dignidade. Cedric, por sua vez, mergulhou em uma decadência tão rápida quanto sua ascensão. A exposição pública de suas mentiras resultou em investigações internas na universidade. Seus colegas, que antes o admiravam, passaram a evitá-lo. O Comitê de Ética Acadêmica abriu uma sindicância sobre plágios e manipulações em projetos orientados por ele. O prestígio que sustentava sua carreira desmoronou. Perdeu o cargo de professor titular e, com ele, boa parte de seus contratos com editoras, congressos e instituições de pesquisa. Estelle também colheu os frutos amargos de suas escolhas. Tentou inicialmente manter a pose, dizendo-se vítima de uma relação mal resolvida entre Cedric e Helena, mas sua tentativa de autopreservação logo foi desmontada. As provas médicas, os documentos e as testemunhas acabaram com qualquer possibilidade de inocência. Os convites sociais cessaram e até mesmo amigos próximos se afastaram. Estava sozinha, com um filho que agora carregava o peso da rejeição do pai e da exposição pública. Helena, diferente deles, não buscava revanche. Queria distância. Mudou-se para uma cidade litorânea de médio porte, onde alugou uma casa simples com jardim. Lá, começou a montar sua nova vida. Os primeiros dias foram de silêncio absoluto, como se precisasse esvaziar a mente de tudo o que viveu. Chorou muito e escreveu cartas que nunca enviaria, releu seus diários antigos e queimou algumas memórias que já não precisavam acompanhá-la. Era seu ritual de despedida. Recomeçar exigiu mais do que força. Exigiu coragem. Helena precisou se redescobrir. Retomou a pintura, uma paixão de juventude que havia abandonado por conta da rotina pesada do hospital e das exigências do casamento. Também começou a escrever textos sobre empoderamento feminino, relatos e crônicas inspiradas em sua experiência. Essas histórias, publicadas anonimamente em um blog, começaram a ganhar leitores. Comentários de mulheres que passaram por situações semelhantes se multiplicaram. E Helena percebeu que sua dor podia servir de farol para outras. Aos poucos, a liberdade que ela conquistou foi tomando forma não apenas nas escolhas cotidianas, mas na maneira como ela se enxergava. Sem as manipulações de Cedric, sem os julgamentos da família dele, sem os olhares acusadores de colegas ou vizinhos. Ela era livre para decidir onde morar, com quem falar, o que vestir, como agir. Pequenas decisões, antes sufocadas pela pressão externa, tornaram-se símbolos de sua reconstrução. Em uma manhã de domingo, enquanto regava o jardim recém-plantado com as próprias mãos, Helena sorriu ao ver as primeiras flores desabrocharem. Era um gesto simples, mas carregado de sentido. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava florescendo também. As feridas cicatrizaram, e a dor deu lugar à consciência de sua força. Financeiramente estável após o processo, Helena decidiu abrir um pequeno ateliê, onde vendia suas pinturas e organizava rodas de conversa para mulheres em processo de separação ou recuperação emocional. Criou uma rede de apoio, informal mas extremamente eficiente. Tornou-se uma referência para quem buscava recomeçar, não como uma guru, mas como alguém que entendia o caminho porque já o tinha trilhado com os pés descalços e sangrando. Quanto a Cedric, os últimos rumores que Helena ouviu davam conta de que ele havia deixado o país, tentando recomeçar a carreira em outro lugar, onde sua reputação ainda não estivesse manchada. Estelle, por sua vez, voltou a morar com os pais e, segundo soube, passava por dificuldades emocionais e financeiras. Helena, ao ouvir essas notícias, não sentia alegria, nem pena, sentia indiferença. Um sinal claro de que havia realmente se libertado de tudo aquilo.